Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem do nosso Deus e Pai maravilhoso, o exemplo, o amor, o poder que chega a nós espiritual, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa inundar as nossas vidas, de maneira que esta graça, esse poder imerecido em nós, possa resplandecer e, de alguma forma, conforme a vontade de Deus, possa alcançar os corações para a salvação. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos aqui ao estudo da nossa lição. Vamos examinar hoje as perguntas 7 e 8, já que ontem, na terça-feira, nós vimos meditamos em duas perguntas, cujas respostas estavam lá em Isaías 18, versículo 7, e Isaías 19, versículo de 1 a 4. No 18, no final do capítulo 18, nós lemos ali praticamente a última sentença, a última fala da sentença referindo-se ao povo do sul, que estava ali entre os rios da Etiópia, foi a expressão utilizada aqui pelo profeta Isaías. E, obviamente, vimos na pergunta número 6, a segunda pergunta de ontem, quando o Senhor traz à cena o Egito, o segundo povo, a segunda nação ali da região que está ao sul, sudoeste de Jerusalém. Nós vimos que o Senhor ia trazer uma sentença lá contra o Egito e vinha de forma ligeira. O juízo deles seria um juízo muito rápido, porque eles haviam abandonado, não deram ouvidos a Deus, não quiseram conhecer, era um povo idólatra, o coração deles estavam voltados 100% para a idolatria, e então buscaria seus ídolos, não encontraria, os corações deles se derreteriam dentro de si. O texto diz que eles se esvairiam de tanto sofrimento. Diz mais que eles, ao correrem para consultar seus ídolos, seus encantadores, necromantes, feiticeiros, nada adiantaria, e entregaria, o Senhor diz, entregaria os egípcios nas mãos de um Senhor muito duro. E hoje, a nossa sétima pergunta, tem uma questão aqui que continua trazendo informações aqui sobre o Egito, que a pergunta diz assim: o que mais aconteceria com o Egito? O que significa o termo o Nilo secar e os canais exalarem mau cheiro? O que significa isso? Que linguagem é essa que o Senhor está usando aqui de forma tipológica, Pois bem, vamos ver aqui o texto de Isaías 19, versículo 5 a 7, que diz assim: secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva, que está junto ao Nilo, junto às ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Então vejam aqui, meus amados, antes de tudo, entender que o Egito aqui, o Nilo é o rio do Egito, é o famoso rio do Egito. Quando se fala Nilo, a gente não tem como dissociar Nilo do Egito, Quando você fala do rio Eufrates, você pode dizer assim, ele está mais ligado ao Iraque, mas também está ligado à Síria e à Turquia, não é mesmo? Mas quando você fala de Nilo, obrigatoriamente Nilo é sinônimo de Egito, claro. Então, quando a gente fala aqui de Egito, aqui, meus amados, Egito, no Apocalipse, por exemplo, quando ele está sendo tratado a nível de juízo, como cenário de juízo,
ele representa todo o planeta Terra, ele representa o povo ímpio, o povo que escravizou, que perseguiu, que humilhou, né, que oprimiu o povo de Deus, o povo ímpio, aqueles que serão julgados e, por fim, condenados, obviamente. Então, quando a Bíblia diz aqui que as águas do rio Nilo, o rio se tornaria seco, mas seco árido, não é o seco que ficaria com o nível de água abaixo, não. Aqui o seco aqui é árido, aquele ponto em que o chão, a areia vira poeira e, em alguns casos, o solo racha. É aquele nível de secar aqui. Quando ele fala o termo árido, quer dizer exatamente isso. Mas secar secando mesmo. E na Escritura Sagrada, nós sabemos que águas, no caso de mar e rios, de muitas águas, simboliza pessoas. Se você ler lá em Apocalipse 17, versículo 15, ele vai dizer: as águas que vi são povos, multidões, nações e línguas. É por isso que quando você lê, tanto nas 7 pragas, quanto nas 7 trombetas, as 7 pragas, por exemplo, a segunda praga é derramada sobre os mares. E aí, o que acontece? O mar se torna em sangue. Claro que ali é uma tipologia, mar, povos, multidões, nações e línguas, quer dizer que o mundo inteiro, muita gente ia morrer. Sangue quer dizer a morte de pessoas. E na terceira praga, quando ele derrama sobre os rios, aqui, ó, semelhante ao rio Nilo, também a água vira sangue. Ou seja, é como se ele dissesse: a primeira praga vamos derramar sobre os mares, ou seja, os maiores centros, as maiores metrópoles do mundo, como, por exemplo, Tóquio, Nova York, São Paulo, né, por exemplo, os grandes, onde tem milhares de pessoas. E, no segundo momento, rios, as pragas simbolizam em cidades menores. Exemplo, São Paulo, 12 milhões de habitantes, capital. Aí, rios, o que é que simboliza? Uma cidade com 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, 10 mil habitantes, né? É mais ou menos essa a ideia. Depois ele vai dizer que na terceira praga, né, que não só os rios, mas também até nas fontes das águas, quer dizer, até os vilarejos ou os eremitas que estão isolados, né, nos recantos, nos confins da terra. Pois bem, exatamente isso. Então, quando ele diz que as águas do Nilo secaram, ainda tem mais uma redundância, porque ele diz que os canais exalaram mau cheiro. Qual o mau cheiro? O contexto aqui, de corpos mortos, de sangue podre, né? Essa é a ideia, o mau cheiro é esse aqui, né? Diz que o contexto aqui é de morte, de não haver vida. Ele cita aqui as canas e os juncos, que são árvores, né? Árvores, a cana e o junco, elas não dão fruto, como o figo dá fruto. Então, mostrando aqui que são árvores infrutíferas, um grande exemplo dos ímpios, já que os justos são como árvores frutíferas, né? Então, veja que todo o contexto aqui está não só falando de um juízo que viria com o Egito, mas também uma tipologia do juízo que virá sobre todos os ímpios da terra. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a 8ª, que diz assim: o que acontecerá com os pescadores, os tecelões, os artesãos e todos os trabalhadores em geral? O que acontecerá com eles? Por que isso acontecerá? Tudo isso é literal? Ou há uma aplicação espiritual para essa linguagem aqui empregada, uma linguagem profética, né, cheia de símbolos, empregada aqui no capítulo 19 de Isaías, do versículo 8 até o 10. Vamos ler. Diz assim: e os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Vejam só, né? Que relato triste. É um relato aqui de juízo. O Senhor está querendo deixar bem claro e quer que a gente escute isso, né?
É verdade que nos dias de hoje a igreja tem sido adestrada, né? Ou o espírito preparado para ser frágil demais, e muita gente, né, não gosta de ler esses versos aqui. Mas se o Senhor está repetindo todos esses juízos, é porque é necessário que nós escutemos tudo isso. É necessário que nós olhemos para tudo isso. Não porque esse texto aqui seja um texto ameaçador, não. O texto isolado aqui, ele é ameaçador. Mas, se nós lermos aqui todo o capítulo 19, o Senhor sempre vai dizer, mas eu vou retirar alguns daí vão trazer alguma coisa para mim, um remanescente vai se converter. O Senhor sempre vai dizer, olha, que mesmo diante de um juízo certo, para um povo de coração mau, né, para uma nação má, sempre há um meio de salvação que Deus disponibiliza, Ele quer salvar. E nós chegamos numa época, a nossa sociedade a nível mundial se tornou tão má que o mundo... Isso é uma verdade, né? Alguém pode achar que eu estou aqui exagerando, né? Mas não é. O mundo se tornou tão mal que a gente se tornou insensível às necessidades do outro. As pessoas que têm mais sensibilidade a alguma necessidade do próximo, muitas vezes por um adestramento, por um ensinamento que vem das religiões, né, que estimula, né, a empatia, a bondade para com o próximo, e as pessoas fazem isso por um reflexo religioso. Outros, uma minoria, faz isso por verdadeira compaixão, por sentir amor de verdade pelas pessoas, já que recebeu isso de Cristo, né? Há também, claro que... Mas há uma maioria no mundo que só pensa em se dar bem, só pensa na sua carreira pessoal, é egoísta, ele pensa em acumular para si, comprar, consumir, né? Pensa no próprio corpo, na própria aparência, em ter os seus próprios bens o tempo todo, e aí ele fica muito insensível, né? Sem sensibilidade para com as necessidades do próximo. O que importa é ele, né? Tem até música que diz assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É um estímulo cego à tristeza, né? À melancolia, ao sofrimento, à depressão lá na frente. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo, né? Não sabem o que estão fazendo, não escutaram a receita da felicidade que o Senhor vem detalhando em sua palavra. Então, quando o Senhor destaca aqui esse juízo, é justamente um juízo para essas pessoas. Ele cita pescadores e gemerão, ou seja, aquelas pessoas que vivem para pescar, que vivem para colher o seu alimento, confiando no rio como um Deus, confiando na sua própria força, no seu próprio talento, nunca se lembrou de Deus. Quando faltar água no rio e faltar os peixes, eles vão suspirar. Quando lançar o anzol, que não vier nada, quando lançarem as redes, que elas não trazem o peixe, diz o texto aqui que eles vão desfalecer. Desfalecer aqui está no âmbito do espírito, né? Não está no âmbito só físico. Não. O desfalecimento aqui está na ordem espiritual, ou seja, uma tristeza profunda, né? E diz aí que também aqueles que trabalham com linho e trabalham com tecendo roupas brancas, né? O linho também é um tecido, é um pano, né? E com ele se faziam roupas nobres, roupas macias, roupas boas, né? O pano branco era um pano da realeza, e no contexto bíblico aqui, o linho, né? Tem o linho e o linho finíssimo, que é o pano branco. Em alguns momentos ele fala linho e linho fino, porque o linho ele tem uma cor assim, voltado ali para o bege, para o marrom, né? Um marrom claro e tal. Um tom caque, né? Esse tom aí, o linho. E quando a Bíblia fala linho finíssimo, ele se refere, obviamente, ao pano branquíssimo, né? Finíssimo quer dizer branco, bem branco mesmo, né?
Inclusive, as roupas dos sumos sacerdotes que entravam no santuário de Deus tinham o linho finíssimo, né? Então, vejam só, meus amados, quando o texto diz aqui que aqueles que trabalhavam com isso, ora, é uma clara referência. Os pescadores, por exemplo, no caso de Pedro e João, eram aqueles que viviam da religião, viviam da fé e agora seriam pescadores de homens. Aqui estão falando aqui de missionários da igreja, os que servem à igreja, né? Como se os sacerdotes. E aqueles que trabalham com linho finíssimo seriam como, por exemplo, os chefes da igreja, o sumo sacerdote, os doutores da lei, os comandantes, os que orientavam o destino ou que ensinavam a doutrina da igreja. Veja que há uma mensagem aqui, inclusive no Apocalipse, vai dizer que o que representa o linho finíssimo são as vestes de justiça dos santos. Ou seja, Cristo vai revestir cada nova criatura com linho finíssimo, ou seja, ele vai revestir cada um dos que se torna nova criatura com a justiça. Com a justiça vai ser imputada. Ele vai justificar o pecador. O pecador não é mais injusto, agora ele é um justo. Olha que coisa linda. Então, essas pessoas que um dia trabalharam com a Bíblia, um dia trabalharam com a religião, ensinando a verdade, esses estudinhos vão ficar lá. Então, veja que o Egito não é uma tipologia do ímpio, aquele que vive fazendo maldades no mundo. Não, engloba também as pessoas que estão na igreja, mas não estão plenamente convertidas, não estão obedecendo a Deus, né? E ele conclui dizendo que os fundamentos, as doutrinas, serão despedaçados. E todos os que trabalham por salário, aqueles que não estão pela fé na obra, mas estão trabalhando por dinheiro, tem muita gente fazendo isso, ficarão com... A única coisa que eles ganharão é uma tristeza profunda na alma. Vejam só, né? Quanta reflexão poderosa, libertadora, né, o Senhor está dando aos corações de cada um das pessoas que estão cometendo esse tipo de erro. É tempo de se consertar, não é? Então, o Senhor sempre dá essa chance para que as pessoas se consertem, né, e mudem de vida para que não recebam essa sentença.